Sim? Bom, então, gente, a gente fez aqui no Falando Ciência e Cultura, a gente tem um laboratório chamado Conexões do Clima, que tem dois objetivos: reunir os diferentes pesquisadores da UFRJ que trabalham sobre esse tema e estreitar as relações entre essas pesquisas e a sociedade. Então, a gente tem vários projetos, tem alguns cursos, tem iniciativas como o Pacto Verde Carioca, mas a gente achou que seria interessante para a gente desenvolver mais iniciativas que consigam realmente atingir setores mais amplos da população do Estado do Rio de Janeiro, fazer uma pesquisa sobre a percepção pública de um certo extrato dessa população sobre esse tema das mudanças climáticas e desenvolvimento econômico. Então, a gente fez essa pesquisa, uma pesquisa qualitativa, feita na região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, é uma pesquisa quali, especificamente com as percepções sobre esse tema de mudanças climáticas e desenvolvimento econômico da população da região metropolitana do Rio de Janeiro. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês. Então, primeiro, a metodologia é uma pesquisa quali de grupos focais presenciais. Então, foram reuniões de 8 a 10 pessoas, de mais ou menos 2 horas, e foi presencial nesse caso, homens e mulheres de 18 a 50 anos e classes B e C, moradores da região metropolitana do Rio de Janeiro. Várias ocupações, emprego formal, autônomo, mobilizados, plataformas, também garantindo esse mix de raça, cor, religiões e moradia, tanto de favela ou não, beneficiários de Bolsa Família, auxílio emergencial. Quanto ao perfil atitudinal, a gente escolheu esse eleitor não polarizado, esse chamado nem, que nem está no campo do lulismo, nem do bolsonarismo, nem gosta nem desgosta do PT, nem gosta nem desgosta do Bolsonaro. A gente acha que esse é um perfil de eleitor muito decisivo nessa eleição, inclusive, claro, que é um ano eleitoral, a gente quer também, com a nossa pesquisa, influenciar na eleição, e nos discursos produzidos para essa eleição. Então, também não eram filiados a nenhum partido político, nem fazem parte de movimentos sociais, ou seja, são pessoas soltas, pessoas. Então, aí a distribuição da amostra, e vamos lá então aos resultados que eu vou apresentar rapidamente, depois a gente vai ter os comentários aqui da querida Ana Tônia, diretora do Instituto Clima e Sociedade, e do meu querido Fábio Scarano, professor da UFRJ da pós-graduação de Ecologia. Bom, então, de um modo geral, há uma grande preocupação com questões climáticas, embora as pessoas não saibam como resolver o problema. Isso é o mais evidente da pesquisa. Nenhum negacionista, há uma percepção instintiva de que a gente vive uma crise ambiental grave e que as consequências podem ser devastadoras. As pessoas mencionam espontaneamente aumento dos desastres ambientais, dias mais quentes, chuvas mais fortes e mais frequentes e estação do ano mais indefinidas. Porém, o tema é considerado complexo, etéreo e de difícil compreensão para a maioria. A gente reparou as pessoas, inclusive, um pouco tímidas de comentar sobre o tema. Esperavam outros falarem para eles pegarem carona na fala de alguns mais jovens que tinham alguma formação, que sabiam um pouco mais. É um tema que intimida pela sua complexidade. Mesmo a questão do efeito estufa, buraco na camada de ozônio, são encarados como temas complexos. Quando questionados sobre as ações que causam problemas ambientais e aquecimento global, 2 razões aparecem com maior frequência. A produção de lixo é uma questão muito presente na pesquisa, descarte e tratamento de lixo é de longe a mais mencionada como causa dos problemas ambientais, e principalmente focado no micro. O indivíduo é o principal culpado da sujeira nas ruas, das enchentes, do mar, da Bahia, e de forma minoritária surgem algumas críticas mais macro em relação à gestão pública do lixo, saneamento, etc. Outra questão que apareceu bastante, queimadas e desmatamento, principalmente impactados pelos acontecimentos vistos há pouco tempo, das queimadas do Pantanal, na Amazônia, e as florestas aparecem como um recurso importante para a riqueza do país, mas como algo negligenciado também pelo poder público. E aparece essa menção também espontânea à gestão do Bolsonaro em relação a isso. O Bolsonaro é inimigo do meio ambiente, ele vende madeira à vontade, etc. As consequências mais palpáveis das questões climáticas são sentidas principalmente no espaço urbano,
Né? Isso foi uma questão também que a gente identificou e, por isso, a questão do saneamento é uma das mais urgentes. A má gestão do lixo, como a gente falou, que gera enchentes, alagamentos, e essa questão também se relaciona diretamente à questão da moradia. E uma outra coisa que apareceu bastante, principalmente por ser a região metropolitana do Rio de Janeiro, é o racionamento de água e o caso da geosmina, que todo mundo lembra. Lembra do problema da geosmina, do gosto ruim na água, como um problema ambiental relacionado à poluição da água para eles, e a questão da Baía de Guanabara também. A despoluição da Baía de Guanabara há mais de 20 anos é um case de fracasso, disse um dos entrevistados. A Baía de Guanabara é um lixo. Quando eu era criança eu entrava, hoje você entra e sai com um braço a mais. Então, embora a maioria tenha um entendimento superficial sobre o tema, os episódios relacionados à questão ambiental, lembrados espontaneamente, são muito fortes, esses 4 aí principalmente, e Petrópolis, porque a pesquisa foi realizada em março, logo depois da tragédia de Petrópolis, então foi muito recorrente essa lembrança, mas também as enchentes da Bahia de Minas Gerais, bem recente esse ano, a ruptura das barragens de Mariana e Brumadinho e, de novo, o caso da geosmina no Rio de Janeiro. Então, no caso das enchentes de Petrópolis, uma coisa muito interessante é o seguinte, é que, ao mesmo tempo, eles percebem as enchentes e as chuvas intensas como um problema muito antigo, que eles dizem vem desde Dom Pedro, mas também percebem que está se tornando mais grave, mais frequente e mais intenso. Muita gente dizia isso, choveu em um dia o que normalmente chove em um mês. Então, essa questão da intensidade da frequência das chuvas como um fato novo e associado às mudanças climáticas está muito evidente para todo mundo. Ninguém tem dúvidas sobre isso. Isso aí foi bastante falado. Então, esse limite entre a dimensão humana e natural dos acontecimentos, que é justamente o que eu estou falando aqui, ele aparece nos relatos, como algo que sempre aconteceu, mas que ao mesmo tempo está acontecendo mais e portanto, está produzindo mais desastres. Que tem, claro, que as consequências têm conexão com a ausência de políticas públicas, principalmente de moradia, mas a dimensão da desigualdade socioeconômica também é muito presente. Essa questão aí, ainda que eles vejam que a chuva atinge a todo mundo, as condições para cada família se proteger da chuva é totalmente desigual. E eles percebem significativamente esse recorte. Então aqui, ainda que esses eventos sejam globais e que não haja ingerência humana sobre onde e quando eles vão ocorrer, está bem nítido para todo mundo que são os mais pobres sempre os mais afetados em todos os territórios. Porque eles têm menos opções de moradia, então não podem escolher onde eles vão morar, portanto estão sujeitos a regiões mais vulneráveis e mais expostas a deslizamentos e problemas ambientais. 2, porque vivem em casas menos resistentes, ao contrário dos ricos, que constroem casas em morros e montanhas, mas com planejamento e bons materiais. Os mais pobres, segundo eles, simplesmente ficam ali de qualquer jeito. Estão à mercê da ineficiência e do descaso do poder público, que olha menos para essas áreas que não estão em cartões postais, como eles dizem, e demora a responder às demandas urgentes, e quando faz, o faz de maneira insatisfatória. A questão do aluguel social foi lembrada, aluguel social como abaixo do valor necessário. E é justamente a partir desse debate sobre as desigualdades que se faz a conexão entre episódios climáticos e políticas públicas, e isso ganha materialidade para muitos deles, inclusive, talvez uma abertura para alguma mobilização política surja justamente a partir dessa percepção. Quando eles falam principalmente da precariedade das moradias, eles chamam o poder público à sua responsabilidade, listando direitos e medidas que poderiam ser aplicadas e não são da maneira desejada. Então, aqui alguns exemplos de depoimentos dos entrevistados. Os ricos de Petrópolis estão comprando tudo de novo, e quem não tem dinheiro? Afeta os mais pobres, o rico vai estar na casa dele, a casa dele não é ameaçada, nada dele é ameaçado. Ele está lá na casa dele desfrutando, tem saneamento, escoamento, asfalto decente. Sempre afeta o pobre, nada afeta o rico, porque é rico, é nossa classe, aqui enfrenta BRT. A corda sempre solta para o lado mais fraco,
sempre a pessoa mais pobre paga o preço pelas coisas, por opção de político, e eles moram lá em casas e nunca dá problema de alagamento. Então, até o tipo de enchente depende do bairro, até para isso tem desigualdade. Fala de uma entrevistada, né? Alagar asfalto e alagar Santa Cruz. Aqui na Zona Sul, uma pessoa é prejudicada, lá o bairro inteiro. Então, essa percepção realmente das desigualdades, das consequências das chuvas e das enchentes e dos deslizamentos é algo muito presente e é realmente aí que a gente reparou uma certa brecha para uma mobilização política na reivindicação do poder público de cumprir a sua responsabilidade. Agora, de uma forma mais geral, há um descompasso enorme entre a percepção da complexidade, da abrangência dos problemas e a aposta em soluções micro-individualizadas. A questão do lixo, o mau uso da água, são focos da maior parte das críticas e as pessoas, em geral, relacionam isso a um comportamento individual. O maior vilão dos problemas ambientais é o ser humano, as pessoas não têm educação, gastam muita água, jogam lixo em qualquer lugar. Então, há muita responsabilização individual e uma responsabilização mediana do Estado, das políticas públicas, que aparece mais no caso da moradia do que em outros casos, como lixo, água e saneamento. Então, o ser humano é de longe na escala de responsabilização o indivíduo, o mais citado, a crítica é bem genérica e o consumidor final é aquele que seria responsável por produzir muito lixo, no caso do lixo, e por não dar tratamento adequado na hora do descarte, não recicla, joga no chão, etc. Isso muito relacionado também às enchentes. Então, aí alguns exemplos, o pior é o homem, induz consumo, ninguém se preocupa, quer comprar um carro melhor, quer conforto, não se preocupa em como se produz as coisas, vai comprando. Nosso problema é a educação, falta consciência, a gente compra compulsivamente. Foi muito lembrado isso, a questão do consumismo e isso, as cobranças ao poder público, elas surgem também, mas normalmente após algum caso concreto, Foi o exemplo que eu dei aqui de Petrópolis, das enchentes, e o poder público ele deveria fiscalizar melhor, fazer políticas públicas e evitar casos de corrupção e de grande ganância, Até no caso aqui do poder público, essa questão da ganância é lembrada. E aqui uma coisa que até surpreendeu bastante a gente, as indústrias são vistas como vilãs. Mesmo que recebam menos menções do que os indivíduos, as indústrias, de forma geral, apresentam uma imagem bastante negativa diante desse público. Como poluidoras, junto com os carros, são as responsáveis pela emissão de CO2, as indústrias são os grandes poluentes, liberam muitos gases, eles dizem, produzem em excesso e sem necessidade, descartam indevidamente, são gananciosas. Então, esse argumento, alguns argumentos amenizavam essa responsabilidade das fábricas, mas muitas atribuíam responsabilidade às fábricas, mas também ao consumidor, que ao consumir muito, acaba gerando demanda para as fábricas produzirem mais e, portanto, gerarem mais CO2, lixo, etc. Agronegócio, nada. São poucos os que mencionam o agronegócio. Realmente não tem nenhuma percepção de que esse assunto tem a ver com problemas de desmatamento, problemas ambientais e emissões, que é o nosso caso no Brasil, que o maior responsável pelas emissões é o agronegócio. Isso não é mencionado nem de longe, pelo contrário, o agronegócio é uma espécie de vítima. O agro sofre mais consequências dos episódios climáticos que as responsabilidades, seca, chuva. Se você não explora a terra, você não come. Então, o agro é visto como vítima das mudanças climáticas, justamente porque sofre os efeitos das chuvas, das secas, etc. Responsabilidade da pecuária, então, nem pensar. Isso aí só uma pessoa, mas foi bem raro alguém lembrar da questão do agro. Bom, aí vem o problema das soluções, como eu já disse aqui, as soluções são, em geral, via de regra, individuais. É o indivíduo consciente por jogar o lixo corretamente, por utilizar pouco água e principalmente por consumir menos. Isso foi muito lembrado a questão do consumo. E as ações propostas por eles, que possam ser tomadas individualmente, são também tímidas, dizem respeito a um microcosmo de práticas cotidianas e, em boa medida, no âmbito privado. Citam a questão do descarte de resíduos, mas também a economia da água, a energia elétrica, que é muito associada à questão financeira também, precisa economizar, e reivindicam seu poder enquanto consumidores para pressionar empresas. Isso eles falam, consumir consciente, produtos
mais ecológicos, menos destruidores do meio ambiente, né? E somam-se a essas sugestões, de modo disperso e menos consciente, escolher, por exemplo, cosméticos que não façam testes em animais, andar mais a pé, de bicicleta, usar álcool, GNV ao invés de gasolina, mas tudo a partir daí, né, de uma prática de consumo consciente. Foi muito lembrada aí. Então, ainda que eles entendam e sintam na própria pele a dimensão da desigualdade e a importância do poder público nisso, não são capazes de produzir conexões efetivas entre as questões climáticas e políticas públicas para combatê-las, nem as questões ambientais em geral, nem a questão das mudanças climáticas em si, mas mesmo a questão de lixo, saneamento, etc. É muito baixa essa relação entre o que eles são capazes de reivindicar e o que o poder público pode realmente responder. Né? É como se as pessoas já não acreditassem mais. É muito baixa a credibilidade do poder público e o fim parece às vezes inevitável. Tudo aquilo ali acaba parecendo como inevitável, as pessoas já não acreditam tanto, né, que seja possível realmente ter uma reação a isso. Então, aqui é engraçado que existe esse descompasso entre a relevância e a gravidade do tema, que é enorme para eles, mas ao mesmo tempo o baixo engajamento e mobilização, eles não veem nem por onde começar, né? Porque eles acham que o poder público não vai atender mesmo, que o que eles têm que fazer é individual, eles sabem que isso é pouco, mas eles não veem outra solução, né? Então, esse descompasso realmente enorme entre uma grande gravidade, percepção da relevância do tema e a total ausência de possibilidade de fazer alguma coisa em relação a isso, algo que realmente eles não enxergam. Então, aqui resumindo, então, geral, esse é o último slide, né? Algumas chaves que podem explicar a falta de mobilização em torno do tema, que a gente percebeu um pouco nas conversas. Uma é esse deslocamento territorial, não aqui, não agora, territorial, mas também temporal. Mesmo que eles levantem alguns efeitos das mudanças climáticas, tem a sensação de que é sempre algo longe do tempo, longe do espaço. Tem pouco espaço para atuação, que eu acabei de dizer. Né? Banalização dos eventos acaba sendo uma coisa, sempre aconteceu, ainda que percebam que está acontecendo mais, sempre aconteceu, e o poder público não faz nada, e acaba que tem outras demandas mais urgentes na hora da mobilização, né? Pagar os boletos, transporte, emprego, etc. Um pouco de falta de informação, como algo de que eles se ressentem, eles gostariam de saber mais, ficam até um pouco intimidados de não saber tanto, querem saber mais, mas se veem com pouco acesso a informações mais detalhadas sobre um tema visto por eles próprios como complexo. Né? E dificuldade de acesso a organizações, movimentos, enfim, a espaços políticos aonde eles possam se engajar nesses temas. A gente perguntou sobre isso. E você conhece alguma organização, algum movimento? Você gostaria de se engajar? Desconhecimento completo, assim, não chega até eles os movimentos, as organizações nas quais eles poderiam se engajar mais por essas questões que, no entanto, os preocupam bastante. Né? Então, é isso, gente. A apresentação inicial, né? E agora gostaria muito de ouvir gostaria muito de ouvir nossos convidados, nosso convidado e a nossa convidada. Eu vou passar a palavra para a Ana Toni. Bom, primeiro agradecer o convite, muito feliz de estar aqui com a Tati Scarano e aqui na UFRJ junto ao Fórum. É um prazer. Então, adorei a pesquisa, parabéns pela pesquisa. A pesquisa, ela é uma pesquisa que fala muito com as pesquisas que o próprio Instituto Clima e Sociedade vem fazendo. Ela ressoa que o que vocês ouviram aqui no Rio de Janeiro é o que a gente vem escutando no Brasil como um todo. É muito do que foi colocado, esse último slide que você colocou, que a população brasileira, mais até do que outros países, ela entende, ela não é negacionista em geral, ela entende e é sensível que estamos vivendo um momento crítico de mudanças climáticas, ela é aberta ao tema. A gente fez uma pesquisa no Poder 360, o ITS, todas demonstram isso, mais do que outros países, só que ela não se mexe. O tema de mudanças do clima não faz com que as pessoas se mobilizem por causa dele. E aí, você já colocou muitas razões do porquê não, e eu queria sugerir que um dos porquê não, tem a ver com a sociedade civil ambiental, nós próprios.
né? Porque não é possível que o erro está na população e não na gente. E eu acho que aí, como a gente fala sobre mudanças do clima, ou que ênfase a gente está dando, é reflexo disso, né? Eu trabalhei muitos anos no Greenpeace, em 92, aqui no Rio de Janeiro, e a gente vem falando de mudanças do clima de duas maneiras. Primeiro, de uma maneira que é assim, catastrófica, né? Temos que nos mobilizar agora porque é urgente, urgentíssimo, e é urgente, urgentíssimo, mas a gente não tem comunicado o que é mudanças climáticas e por que é urgente, urgentíssimo. Quase como a gente fala com a população, não, confie em mim, é urgente, urgentíssimo, sem achar que a gente não deve tentar explicar. Então, eu acho que nós somos nossos piores inimigos e também a gente sabe que, ainda mais no Brasil, são tantas crises, é tanta catástrofe, que mais uma, fala para a pessoa, olha, daqui 3, 4 anos vai ter menos comida na mesa, ou teu filho vai ter poluição do ar, você não tem comida na mesa agora, se eu der sorte que daqui 3, 4 anos eu não tenho comida na mesa. Então acho que também tem uma falta de sensibilidade de como comunicar com as populações, e a gente falava um pouco antes de sentar aqui, uma maneira fácil de explicar mudanças do clima é pensar no corpo da gente, né? Assim, se a gente está falando que queremos chegar no final do século com no máximo 2 graus e agora estamos a caminho de 3 graus, é muito abstrato para as pessoas. Mas se a gente falar, imagina você viver com 3 graus a mais, você tem 36 graus, que é a média do corpo, e você vai ficar com uma febre generalizada para sempre, com 38, 39 graus. O que acontece com o seu rim, com o seu estômago? Você vai sentir calor, você vai sentir frio, começa a ficar mais palpável. Mas eu acho que a sociedade civil que vem trabalhando com mudanças do clima, a gente começou pela ciência, né? Então a gente acha que é muito quase vulgar falar de uma maneira popular sobre o tema, e a gente vem afastando a população de trazer para mais perto. Então, acho que é um problema de como falar, que mensagens dar, só falar da cara. Eu venho de uma organização que é boa nisso, né? O Greenpeace fala muito com a população, mas a gente tem que olhar para as diferentes audiências, e hoje em dia a gente tem feito isso. Assim, como falar de mudanças do clima, por exemplo, para pessoas católicas, evangélicas, religiosas. Se você tem uma comunicação que é muito mais, sabe, isso aqui, a Terra, o planeta foi dado, foi criado por Deus, temos que cuidar do planeta. Se você consegue falar isso, as pessoas escutam, estão se mobilizando. Vamos agora, vai ter um missaço e um, como é que fala dos evangélicos? Eles não fazem missa? Cultaço. Então vai ter um missaço e um cultaço pela Amazônia e pelo clima. Tem que falar aquela linguagem. Ou se você está falando com jovens, o que os mobiliza? Ou se você está falando com pessoas econômicas, como é que você fala? Então, eu acho que também tem uma certa arrogância nossa, eu estou nesse movimento há muitos anos, de achar, porque a gente sabe que é urgente, urgentíssimo, todo mundo tem que simplesmente confiar em nós. Eu acho que tem que mudar um pouco essa maneira de falar, de olhar, né, para as pessoas. Uma das coisas que eu acho que a gente tem conseguido comunicar cada vez mais, e quando eu olho a pesquisa, eu percebo que mudou muito o tema de mudanças climáticas não é mais um tema de meio ambiente. Ele é um tema econômico e social, você demonstrou, as pessoas fazem essa ligação. E urbano, né? E urbano, e muito urbano, cai a minha casa, vai ter enchente, eu vou sentir calor. Então as pessoas já perceberam que não é assim um tema isolado de meio ambiente, como era no passado, que era quase um luxo falar de meio ambiente. Agora não, o tema de clima e meio ambiente se tornou um tema, como foi colocado, de desenvolvimento econômico e social.
E quando a gente fala de um desenvolvimento econômico e social, historicamente, os modelos econômicos e sociais de desenvolvimento sempre foram baseados em economia. Né? Como é que eu crio mais emprego? Como é que eu não crio mais escolas? Você está sempre, pela primeira vez, os países todos, ainda mais um país em desenvolvimento como o Brasil, está sendo obrigado a pensar o seu modelo econômico e social de desenvolvimento guiado pela ciência. E isso é uma mudança de cultura a pensar, eu não só tenho que pôr escola para todos, mas eu tenho que pôr escola baseada numa ciência que eu sei que o planeta vai ficar mais quente. E eu tenho que capacitar esses estudantes para lidar com este problema. Então, a ciência sendo o direcionador dos modelos de desenvolvimento, isso é muito novo, muito, muito novo. Então, eu acho que, assim, eu adoraria que tivesse dentro das universidades, no departamento de economia, o tema de mudanças climáticas. No departamento de agronomia já tem, mas assim, a gente tem que trazer para o centro do debate de desenvolvimento, e ainda não está tão lá quanto colocado. Muito interessante da tua pesquisa também é que a associação com mudanças do clima é desastre, é enchente, é desabamento, é doença, é coisas péssimas, e é verdade, porque é isso que vai acontecer com o planeta, com a sociedade, que é muito, muito claro, mas ainda aqui no Brasil, e aqui no Rio de Janeiro, a gente não consegue ainda debater, assim, já que vamos ter que mudar, não só nós, mas o mundo inteiro, para uma economia de baixo carbono, que oportunidades possíveis nós temos. E no caso brasileiro, em particular, nós temos muitas, né? O Brasil do tamanho que é, a Amazônia do tamanho que é, potencial de reflorestamento, energia, Mata Atlântica para reflorestamento imensa, energia, né? Hidrelétrica. Então, o debate de clima ainda chega para a população como só vai trazer problema, o que é verdade, não vamos dosar a pílula, mas ele também pode trazer algumas oportunidades, e a gente fala muito pouco sobre as oportunidades, e de aí desengaja também em termos de comunicação. Por fim, eu queria só mencionar um dos tópicos que você colocou, ações individuais, ações do poder público, se o agro, se é a culpa do agro, não é a culpa do agro. Acho muito interessante esse aspecto da pesquisa. E no final é de todos, né? Responsabilidade comum, mas diferenciada em termos de quem faz mais, quem faz menos. Esse termo, né, responsabilidades comuns e diferenciadas, a gente usa muito em relações internacionais. Todos nós, de indivíduos, poder público, todos temos responsabilidade. Todas são ações muito bem-vindas, só que são responsabilidades diferenciadas. A ação individual é um tanto de responsabilidade, a ação do poder público é outra. Mas eu acho que também a gente não pode diminuir a importância dessa diversidade de ações, também do indivíduo como consumidor, e também do indivíduo, e principalmente do indivíduo como eleitor. Quem é este eleitor e o quanto esses temas vai fazer, e a gente tem feito também pesquisas, e todo mundo fala, todo mundo preferiria votar em candidatas que se preocupam com a mudança do clima. Todos eles, 92% da população, não, esse vai ser um tema importante quando eu vou escolher o meu candidato, a minha candidata. Mas aí quando você coloca numa lista entre mudanças do clima, o desmatamento da Amazônia, e educação, e saúde, segurança, blá, 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 daí o tema desce lá para baixo, em comparação, obviamente. Então a gente tem um trabalho muito grande de ligar o tema de clima com os temas que aquele eleitor está preocupado.
por exemplo, o custo da energia. Não é mudanças do clima? Sim, é. O custo da energia no Brasil, subsidiando a indústria do carvão, tem tudo a ver com mudanças do clima. Você pode até não falar a palavra mudanças do clima. O custo de alimentos que a gente tem tudo a ver com mudanças do clima. Então eu acho que a gente tem um potencial muito grande de comunicar, mas para isso a gente vai ter que trazer desde os cientistas e as cientistas, os candidatos e as candidatas, e a gente logicamente espera de ter excelentes candidatas como você, Tati, representando a ciência, os cientistas também tendo que falar uma outra linguagem, para a gente continuar cativando. E aí eu finalizo com o que eu achei muito interessante, que o agro não é nem lembrado. Eu diria que o agro passa o dia inteiro fazendo campanha na televisão, agro é pop, agro é tech, agro é tudo. Não é surpreendente que as pessoas não façam a relação do agro. O agro é vítima, óbvio, né? Eles passam debatendo. Por quê? Porque eles investiram nessa comunicação, assim como as empresas de combustíveis fósseis investem em investir em comunicação para a gente não fazer associação deles com o tema de mudança há mais de 20, 30 anos. E daí chega meia dúzia de nós e fala assim, pessoal, olha, mudanças do clima é importante, vote diferente. Não vai rolar. Então eu acho que a gente também tem que ficar mais esperto e dividir as audiências, falar de uma maneira mais simples, deixar concreto para a população, porque senão a gente vai ter esse resultado das pesquisas que a gente está fazendo, e acho que a gente está melhorando em comunicação, mas ainda tem muito trabalho para fazer. Obrigada. Muito bom, Ana, obrigada. Acho que é isso, né? Isso que a gente pode chamar, eu acho, de aterrissar, né? Essa pauta aterrissar. Resumo, talvez, essas conclusões nossas aqui. Então, queria passar também para o Fábio fazer alguns comentários. Muito obrigado também. Eu adorei ver o trabalho. Enquanto a Ana aterrissou, eu vou voar um pouco agora, porque eu fiquei tão animado com o Jesus. Cara, eu fiquei animado pelo seguinte, eu acho que tem duas coisas que me chamaram muita atenção. Que a Ana pontuou muito claramente, já há uma consciência. Ela não é muito informada, não se sabe de detalhes, mas as pessoas percebem que essa mudança ela está deixando de ser uma coisa de um futuro distante, mas ela está aí. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que me chama a atenção, que está do lado extremo oposto disso, é a sensação de impotência em relação ao outro. Isso que é curioso. Eles se sentem, as pessoas que estão na pesquisa, elas percebem a importância delas agirem. Elas entendem que está ao alcance do indivíduo, mas elas não se percebem potentes para mudar governo, para mudar empresas, às vezes até para mudar seu próprio vizinho ou vizinha. Mas isso para mim tem muito a ver com uma sensação que o Sigmund Bauman descrevia muito bem, de fim de futuro. E sempre que a gente vive um momento, um tempo, que a gente vai, que é um momento de transição, a gente está saindo de um determinado normal para entrar numa outra fase, essa fase é uma fase estranha, que a gente não consegue enxergar direito nem depois. Eu me lembro nos meus tempos lá com o PCC, eu participei do relatório de 2014. Eu me lembro da nossa reunião inicial, era o Pachauri, que era o presidente do PCC. Eu me lembro dele falar claramente, olha, a gente é conhecido por dar má notícia. Eu quero que nesse relatório agora apareçam algumas boas notícias, algumas poucas pelo menos. Então eu já vi essa preocupação em trazer histórias positivas em relação a isso. Porque o que as projeções nos dão é um fim, eu achei interessante que esse tema aparece algumas vezes, é um fim que parece inevitável. Diante de um fim inevitável, que ação você pode ter? Então, a pessoa se resigna, eu acho incrível, coisa linda, eu vou fazer a minha parte. Mas do governo, das empresas, eu espero absolutamente nada. Da pessoa achar que ela pode fazer a parte dela, é que eu acho que a gente está, isso aqui
de virar esse jogo. E aí eu acho que entra muito no que a Ana, com a sua experiência do Greenpeace e também do índice, traz para a gente, que é essa possibilidade da gente comunicar isso melhor. E eu acho que é uma comunicação que ela é mais ampla do que a comunicação sobre mudanças climáticas. É a comunicação sobre futuros, sobre possibilidades. De maneira como está posto hoje, e é esse cenário de fim de futuro que o Obama fala, assim, a gente perdeu, então deixa eu tentar fazer aqui o meu melhor, mas vai desembocar nesse lugar. Mas por que tem que desembocar nesse lugar? Por que o governo vai ser sempre corrupto, como eles falaram? Por que a empresa vai ser sempre responsável, como eles falaram? Por que o vizinho vai sempre jogar o lixo na rua? O que falta para isso mudar? E eu acho que isso passa, e é isso que eu acho bacana, você lembrou Eco 92, e assim, a gente olhando em retrospectiva, né, aqueles de nós que participaram de vários dos eventos, das conferências do clima, da biodiversidade, sempre que alguém fala, essa coisa não serve para nada, eu fico sempre um pouco chateado, porque a gente viu de perto e serve para muita coisa. O resultado dessa pesquisa tem muito a ver com isso. Essa consciência está aí. E não é pouca essa consciência, por menos informados que estejam. Você percebe que essas pessoas que são urbanas estão dizendo para a gente que, de um lado, elas percebem a coisa do lixo, mas do outro, elas percebem a queimada de desmatamento, que não está aqui. E isso, para mim, é um ganho de consciência gigantesco. Agora, vou ter que puxar para o tema que eu tenho me interessado muito nos últimos anos, como que a gente lida com o futuro? Assim, e é muito comum, assim, no caso do nosso país e outros países, né, que assim, uma grande maioria da população vivendo dificuldades do presente, a pessoa vira para você e fala, não, mas eu tenho que resolver esse meu problema agora, que não dá para pensar no futuro. E eu me lembro sempre do Platão, quando perguntavam para ele, pô, Platão, você só fala no futuro? Eu falava, não, tem que falar no futuro para fazer a coisa certa no presente. Então, essa forma de lidar com o futuro, qual é a forma que a ciência lida com o futuro? É a previsão. E a previsão é baseada numa série de dados do passado, como o nosso passado não é o mais bonito, é óbvio que o que a gente vai prever é péssimo. E essa previsão difícil, ela orienta a tomada de decisão, espera-se que ela venha orientar, mas a gente sabe que nem sempre é assim, depende de governo, de tomadores de decisão e tal. E a outra maneira da gente lidar racional com o futuro é a prospectiva. A gente pensa em cenários, se o cenário for assim, se o cenário for assado, a gente anda desses possíveis cenários de futuro, a gente anda para o presente. São duas formas racionais de lidar com o futuro. Mas tem uma outra forma de lidar com o futuro, que é a gente sentir ele chegando. O nome disso é antecipação. Todo ser vivo antecipa. Os seres que se movem e os seres que não se movem. As plantas antecipam. Uma planta de fundo de floresta, ela vai montar a sua arquitetura à medida que ela cresce de forma tal que ela vai aumentar a chance de um raio solar incidir sobre ela, fazer um pouquinho de fotossíntese e crescer um pouco a mais. E a gente antecipa todo dia, quando a gente decide qual roupa a gente vai vestir, se a gente decide se a gente vai pegar o nosso guarda-chuva ou não, quando eu saio correndo da Ilha do Fundão para chegar aqui preocupado com a hora, a gente está antecipando. Essa antecipação ela tem um componente racional, que é o lado da previsão e o da prospectiva, mas tem um componente que é o da sensação. E o ser humano, que ao longo dos últimos 300 anos se apartou, acha que se apartou da natureza, e uns dos outros, a gente se alienou do mundo que nos cerca, como dizia Hannah Arendt. O ser humano perdeu essa capacidade de sentir os elementos da natureza, como, por exemplo, o ser humano, que eu digo moderno, os nossos amigos indígenas, os nossos amigos aí de povos originários do sul global e do norte global, ainda o sentem. A gente não sente vindo. Então, a gente, por mais que a ciência dê a previsão, parece que o negócio tem que cair em cima da gente para a gente tomar ação. E um exemplo claro disso é o exemplo da Covid, que a ciência apontava
há exatos 10 anos atrás, em 2012, saiu um artigo científico na Lancet falando, olha só, tem coisa vindo aí de escala pandêmica, os lugares do mundo onde ela pode eclodir são esses, estava lá a China, estava aqui a bacia do Rio Doce, onde se deu há poucos anos atrás a febre amarela. A ciência previu. Em 2017, a Organização Mundial de Saúde falou, está chegando. O que a gente fez? Nada. A gente veio a fazer quando começou, levou uns 3, 4 meses, começou a ter morte, aquilo se espalhar, fecha o mundo. Então parece que precisa acontecer na hora que a gente tem os desastres. E isso é outra coisa que me chamou muita atenção na pesquisa. As pessoas já estão associando os desastres à mudança climática e mais, elas estão associando a desigualdade social, isso aqui, de mudar politicamente esse cenário. As pessoas já antecipam isso, elas já sentem. Só que de uma certa maneira, elas ainda não estão sentindo, ainda não aconteceu com elas o desastre. Então, como a gente aumentar essa eficiência dessa antecipação? Eu não quero que esse desastre aconteça. Para que esse desastre não aconteça, eu talvez precise votar melhor da próxima vez. Talvez eu precise também consumir melhor. Talvez eu precise escolher melhor o que eu converso com meus amigos, a respeito disso, com a minha comunidade. Exatamente. Como a gente vai se juntar, já que eu estou fazendo a minha ação aqui, de consumir melhor, será que eu posso conversar com o meu vizinho, com a minha vizinha sobre isso? Né, com o meu bairro, com a minha comunidade? Então, eu acho que é essa... E aí, óbvio, sempre vai ter alguém, sempre que eu falo, se alguém fala, pô, mas não vai dar tempo. Por que não vai? É outra previsão? Quando, na Revolução Francesa, no mundo dominado ali por aquele domínio dos senhores de terra, da monarquia, em grande medida da religião que dominava a Europa, alguém saiu com essa, que o futuro é liberdade, igualdade e fraternidade, não foi? Se nós fôssemos um imperador, naquela época a gente ia apostar nisso, duvido, não ia apostar mesmo, mas um monte de gente apostou. 300 anos depois, a gente não alcançou a liberdade, igualdade e fraternidade, mas certamente a gente está bem mais perto do que a gente estava 300 anos atrás. Então, me chame de otimista, mas eu acho que dá tempo. E quando eu vejo um resultado assim, eu fico extremamente motivado. E aí eu tenho que citar Ariano Suassuna. Não sou otimista, é um realismo esperançoso. Obrigado. Muito bom, Fábio. Eu vou passar para a Ana fazer um comentário rapidinho, mas só pegando uma coisa do que você falou, que é interessante na pesquisa, a gente observou isso, que tem a ver com essa conexão realmente. Tem uma antecipação, como você bem diz, dessa conexão com a natureza. E se a gente pensar bem, ainda não é positivo, mas tem os 4 elementos. O ar, eles percebem muita coisa da poluição, a água, o tempo todo lembrado, a terra, os deslizamentos, etc., e o fogo das queimadas. Então, esses elementos estão muito presentes. Eu, assim, também sou uma otimista, senão a gente não faz o trabalho nessa área, você tem que ser uma otimista. E eu acho que o que você falou, assim, os sinais dessa antecipação já estão acontecendo. E aqui, assim, do lado, a gente acabou de ver 2.031.000 jovens tirando o título de eleitor, 47% a mais do que na última eleição. Então, eles estão, por exemplo, eles estão agindo já. Eles entendem o que está acontecendo direta e indiretamente. A gente sabe assim, o quanto a mobilização dos temas socioambientais pega nos jovens, o tema de clima, né, as gretas brasileiras e as gretas internacionais também. Então, isso já está acontecendo. Não é amanhã, não, é hoje. Da mesma maneira que a gente está vendo os problemas, o chamado, a ligação periferia urbana do Rio de Janeiro com as aldeias da Amazônia já estão acontecendo, elas já são reais. O tal do Black Green, né, do movimento de negros e ambientalistas, já está acontecendo. Eu concordo contigo, está ali, ó, naquela... Então, assim, acho que estão ali, nessa margem,
somos otimistas, vai dar tempo? Tem que dar tempo, não tem jeito. Agora, você mencionou uma coisa que eu acho que aí, principalmente para uma cientista, que a ciência se baseia, como você falou, nos dados do passado. E nós nunca vivemos na história dos humanos o que a gente está vivendo agora. Então, assim, não tem um passado para a gente olhar para trás e falar o que é um planeta com 3 graus a mais, o que são as economias, as relações humanas, onde o ser... Então, essa é uma das dificuldades, onde a gente tem que olhar para cenários que são sempre bons, mas com pouco conhecimento deste passado. E acho que por isso tem um espaço enorme para esses negacionistas todos, porque a gente não consegue falar há 10 anos atrás era assim, porque não tinha isso. Então acho que aí o papel da ciência, eu volto sempre a falar, o papel da ciência em direcionar os modelos de desenvolvimento, mais do que nunca a gente precisa de cientistas dentro da política, nos governos, não só nas universidades. A gente precisa, porque sem eles a gente pode errar feio, por mais que os jovens se mobilizem. E principalmente cientistas que consigam fazer essa ponte, né? Não é, obviamente, o cientista no fator de marfim e os políticos nos seus gabinetes, né? Justamente essa ponte entre ciência e política, que é algo que eu acho que é fundamental. E que bom que a gente conseguiu sair daqui otimista, gente. Nossa, os comentários de vocês, eu acho que não só foram incríveis com toda a experiência que vocês têm, mas principalmente que a gente sai daqui mais otimista mesmo. Né? Ah, você... Desculpe, eu não... Você vai me perguntar? Não. Bom, gente, então é isso. Acho que a gente fica por aqui. Né? É um prazer e vamos em frente. Né? Explorar essa margem, essa brecha para construir, a partir daí, um outro futuro.